Essa semana eu entrei eu não sei se era uma mercearia, eu entrei num supermercadinho, não era um mercadinho, eu não sei o que era. Eu entrei. Quando eu entrei nesse estabelecimento, o cara estava com frango assado, oferecendo frango assado. No outro balcão, o atendente estava vendendo pão. E bem assim do lado é o açougue. E eu entrei e eu falei: o que é isso? É uma lanchonete? Uma padaria? É um açougue? Eu não entendi o que era. Eu falei: cara, daqui a pouco os caras vão encher pneu de bicicleta aqui dentro também. Porque eu não estava entendendo o que era. É muito pequenininho, eu acho que é tipo um mercadinho. Acho que é tipo um mercadinho, mas é pequeno e tá tudo junto. Aí eu lhe faço uma pergunta: o que é um açougue? Todo mundo sabe, é um lugar onde vende carne. O que é uma padaria? Você sabe o que é uma padaria? E eu lhe pergunto: o que é uma igreja? É porque para você ter essa resposta do que era uma igreja, há duas variáveis que nós precisamos ter em mente. Primeiro, quem determina o que é uma igreja não é a igreja, é o dono, é o noivo da igreja. Segunda variável: quando nós tivermos a resposta do que é uma igreja, vai ser revelado a nós o tipo de pessoas que nós devemos ser, que nós temos que ser. Porque se nós não tivermos o conceito bem formado do que é uma igreja, nós não teremos o conceito de quem nós deveremos ser. Mas lembre-se da primeira variável: o que vai determinar se somos uma igreja é o noivo, é a igreja. Não é apenas o ajuntamento, não é apenas a membresia, não é apenas o esforço para se manter junto. Porque no texto, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo por aí quem eu sou? E aí ele faz uma pergunta: e você? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Há uma revelação dos céus, há uma revelação do Espírito a Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sim há uma rebatida de Jesus a Pedro, pela revelação que ele tem de quem é Cristo. Aí sim há uma rebatida. E nessa rebatida há uma identidade. Porque a Pedro foi revelada primeiro a identidade de quem é Cristo, de quem é um noivo. Para então, essa volta de Jesus a Pedro dar uma resposta de uma identidade de quem é Pedro. Você é uma pedra. Sobre essa afirmação, sobre essa revelação, eu firmarei aqueles que se congregarem, aqueles que se achegarem. A palavra grega para igreja é eclésia, ou eclesia, chamados para fora, um ajuntamento para fora. No hebraico ou no aramaico, tem quase a mesma conotação de assembleia, de congregação. Assembleia, congregação. Então Jesus dá uma réplica a Pedro,
dizendo: tu és uma pedra. Porque o Senhor não vai construir uma casa com tijolos, é com pedra mesmo. Cada uma diferente da outra. E a palavra diz que Cristo é a pedra fundamental, então são todas as pedras fundamentadas naquele que traz firmamento, naquele que traz fundamento, naquele que traz firmeza para uma construção. Porque Jesus já até havia falado sobre isso, que a casa importante não é se ela é bonita, ela precisa estar cheia, não pode estar vazia, mas é o fundamento. É o fundamento que vai determinar se vai aguentar as tempestades ou não. Quando ele diz sobre a casa que é construída na areia e a outra que é construída na rocha. Então é onde estamos fundamentados. Porque é nele que nós vamos ter a identidade restaurada. É nele que nós temos uma identidade. Não importa se a pedra é pequena. O que importa é da onde a pedra vem. É o tipo da pedra. Porque quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Porque nós vamos ter de Jesus aquilo que nós conseguimos enxergar nele. Qual é a cegueira espiritual de um mundo que ainda não conheceu a Cristo? Não consegue enxergar Deus como um pai. Não consegue enxergar a paternidade de Deus. E aí como é que vai ter de Deus uma paternidade se não consegue enxergar assim? Porque quando nós conhecemos a Cristo, o que Ele faz? Ele nos restaura, nos vivifica, e os nossos olhos, é o que diz a palavra: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não é a Deus, é ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É nele somos restaurados para poder abrir os nossos olhos e podermos enxergar. Porque aquilo que nós vamos ter a revelação de quem é, o que nós vamos ter dele. Porque muitas vezes caminhamos, ou pessoas caminham sem uma filiação em Deus, não conseguem enxergar a Deus como Pai. Por quê? Porque ainda não enxergaram que Cristo é quem pode restaurar, que Cristo é quem pode fazer, que Cristo é quem pode nos refazer. E é dele que nós precisamos estar cheios, para caminharmos como tal, e para sermos como tal, para termos uma definição, um conceito exato do que é uma igreja. O que é a igreja do Senhor? Não tem como falar que a igreja é um lugar onde se canta e se prega. Não tem como falar que a igreja é um lugar onde faz missões, onde se dá oferta. Não tem como definir a igreja por aquilo que nós fazemos. A igreja precisa ser definida naquilo que Cristo é e o que nós nos tornamos nele. Então não vai ser pelo que nós fazemos, vai ser pelo que nós estamos nos tornando nele. Porque não há muitos problemas naquilo que nós fazemos. Existem mais problemas naquilo que nós deixamos de fazer. Você pode ver que a maioria das pregações, a maioria das palavras confrontadoras não é por aquilo que você está fazendo, é por aquilo que você não está fazendo. Mas não se atente tanto a isso, porque se você começar a fazer sem se tornar quem você deve se tornar, você só vai se frustrar. Porque o fundamento de ser igreja está em reconhecer quem é Cristo.
e viver debaixo de sua palavra, e viver debaixo de sua comunhão, e viver no convívio. Porque qual foi o culto que Pedro aprendeu que Cristo era o Filho de Deus? Diga para mim, qual foi a sala de aula que Pedro aprendeu que Cristo era o Filho de Deus? Pedro tem essa revelação no Espírito porque aprendeu pelo convívio e pela comunhão, pelo discipulado que tinha com Cristo. E a igreja não é feita em sala de aula. A identidade da igreja não é cultivada nas salas de aula, não é cultivada nos cultos, porque nós podemos apenas estar encenando aqui. Nós corremos esse risco de apenas estarmos encenando, se Cristo não for o motivo, se tudo não vier dele, não for para ele e por ele, nós só estaremos encenando. E aí não há definição de quem somos, não há definição da identidade da igreja, do corpo, do coletivo, de quem somos, se não for nele, se não for olhar para ele. Quem diz que sois, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e eu lhe digo, você é uma pedra. Há uma identidade para aqueles que reconhecem quem é Cristo. Então, o aceitar a Jesus é muito mais além, não é apenas aceitar, eu aceito a Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Não é apenas aceitar, porque tem coisa que você aceita sem querer, tem coisa que você não quer e precisa aceitar. Não é assim? Não é apenas aceitar, mas é reconhecer. Não é só reconhecer, mas é dar um passo. Não é apenas dar um passo, mas é dar 2, 3, 4, 5, 1000. Porque é no convívio, é na comunhão que se é revelado a identidade de quem é Cristo. Não é a história que vai dizer quem é Cristo. Não é a história. Não são os relatos, não são as especulações, não são as opiniões. É o Espírito que confirma em nós, é o Espírito que testifica em nós, é o Espírito que testifica em nosso coração a fé que temos, a convicção que temos, a esperança que temos, a afirmação que fazemos e aquilo que nós estamos nos tornando. E é só nele. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. É algo espiritual, não é apenas natural. Quando nós olhamos a igreja e vemos sua identidade, não é apenas o natural que se move, não é apenas aquilo que é terreno que deve se mover, mas a nossa identidade deve ser construída no homem espiritual que Cristo foi. Porque o primeiro Adão era um homem que foi ferido para que se dele tirasse uma noiva, e a noiva estivesse em submissão.
A igreja do Senhor sai de Jesus, ferido. Quando ele foi ferido por nossas transgressões, mas sai uma congregação, sai um povo dele, para andar em submissão ao noivo. Não é essa analogia que a palavra fala? Do noivo e da noiva, de Cristo e sua igreja. Não foi Adão teve que dormir para que Deus tirasse de dentro dele alguém que pudesse viver com ele, alguém que pudesse ser um com ele. Não foi pelas transgressões as nossas que feriram Jesus. Não foi por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A identidade do povo de Deus, a identidade da igreja do Senhor precisa sair de dentro de Jesus. A nossa identidade precisa ser formada no que há de espírito, na revelação do espírito, da fé. Não é apenas uma movimentação natural, não é apenas a movimentação de igrejas locais, não é apenas movimentação de denominação, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Precisa ser a movimentação dos céus. Não é apenas a vontade de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus para o corpo de Cristo, para aqueles que foram gerados em Cristo Jesus. Aí então agora nós vamos nos aliançando e vamos fazendo parte. Agora nós vamos nos integrando à família dos céus. Agora nós vamos nos integrando à família de Deus. Não é sobre o seu chamado, não é sobre o chamado que Deus tem. Eu creio nas individualidades, mas eu não creio em pessoas perdidas. Qual é o meu chamado? A algo muito específico, sem antes não estar curado em apenas pertencer e se integrar ao corpo de Cristo. Porque se você não se achou ainda, ao menos se estiver integrado, você faz parte. É como um time de futebol. Não é um jogador apenas que ganha. O cara pode ser talentoso, o cara pode ser o artilheiro, o cara pode ser o goleador, o goleiro pode ser aquele que defendeu tudo, mas é o time que ganhou. É o time quem ganha. Então não deve haver tantas crises. Pode haver uma busca, pode haver um tempo, mas não deve haver tantas crises se nós entendermos que nós fazemos parte, somos parte integrante daquilo que Deus está planejando fazer sobre as nações dessa terra. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso quando estamos sendo gerados em Jesus. Quando em nós há uma convicção, há uma fé da revelação de quem é Cristo, fazemos parte do que Deus está fazendo. E escute, Deus transcende a história, Deus transcende o livro, Deus transcende os nossos eventos, Deus transcende os séculos dos séculos. Há um plano de Deus sendo desenrolado, e nós entramos no meio disso tudo. Nem sei se é o meio, porque a gente já está quase perto do fim. Nem sei se é o meio, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus, e Ele vem buscar a sua igreja. E a salvação é a fé dada por Deus, o desejo de estarmos com Ele. Então treine bastante aqui nessa terra. Treine bastante.
Porque por mais que haja conselhos, por mais que haja cultos, por mais que haja discipulados, por mais que haja cursos, por mais que haja salas de aula, por mais que haja movimentações, por mais que haja eventos, a revelação ainda de quem é Cristo é o Espírito que revela em nós. É o Espírito Santo que revela em nossos corações. E nós apenas nessa revelação que nós recebemos, andamos humildemente uns com os outros, andamos em amor uns com os outros, sabendo que Ele está restaurando a nossa identidade nele. Nós não vamos caminhar até formar uma identidade só nossa, que não seja gerada nele. Se nós sabermos o conceito do que é uma igreja, nós saberemos por ter sido gerados em Cristo Jesus, não por termos nos especializado em como fazer uma igreja. Não se especialize em como fazer as coisas, porque o dia que você cansar, você para de fazer. Não se especialize em fazer as coisas, porque o dia que você tiver um problema, você para de fazer. Não há crise naqueles que estão se especializando na aula, no discipulado com Cristo. Não há crise, porque em Cristo está sendo gerado, porque Cristo está mantendo. Cristo é a fonte, o Espírito Santo é a fonte, o Espírito Santo é a fonte. Ainda funciona os momentos de oração, ainda funciona o desejo, a fome, a sede por mais dele, ainda funciona temermos, como lemos Isaías aqui na sexta-feira, temer a palavra de Deus ainda funciona para Cristo gerar nossa identidade, para termos uma identidade em Cristo Jesus, sermos convictos, seus filhos, filhos de um pai amoroso, filhos de um pai cheio de amor, filho de um pai que quer bem aos seus filhos, filho de um pai que quer bem aos seus filhos. E era necessário a pergunta de Cristo aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Porque os discípulos estavam debaixo de uma missão. Mais tarde, Jesus iria comissioná-los. E o que iria nascer, como nasceu em Atos, não poderia nascer da carne, não poderia nascer daquilo que é terreno, precisaria vir do Espírito. Por isso a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Vamos ver em que nível eles estão. Estou preparando-os a uma missão, mas a missão precisa ser gerada no Espírito. Tanto é a ordem de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder dos céus, poder do Espírito, a poder manifestar aquilo que eu vos tenho ensinado e feito. Atos 1:1. E Jesus fazia e ensinava. Até que no 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque Pedro, Tiago, João e os seus discípulos tiveram muitas experiências com Jesus, viram muitos milagres. E quantas experiências nós temos com Jesus? Mas a nossa identidade nele é suprida e é formada pelos princípios, não apenas pelas experiências. Porque tem muita gente que já passou por muita coisa e ainda não aprendeu, e ainda não formou-se. Porque a experiência ela pode me trazer algo de bom, mas é os princípios que me leva a ver, a receber, a ser, a me tornar.
Você pode ter experiências com Cristo, com o Espírito Santo. Você pode ter experiências em um culto. Você pode ter experiências em um encontro. Mas você vai precisar dos princípios para viver em paz e para usufruir daquilo que Deus tem para cada um de nós, os seus filhos. Como, por exemplo, a revelação de quem é Cristo. O arrependimento diante do Senhor, dizer: Senhor, eu dependo de Ti e eu reconheço que Tu és o Cristo. Porque uma igreja não é formada apenas de experiências, mas dos princípios. E princípio é tudo aquilo que nós temos da revelação dele em nós. Porque consagração e santificação é resultado de radicalidade, de ser radical consigo mesmo, consagração e santidade. Mas nem isso vem de nós, vem do Senhor. Princípio é o que nós falamos dele, mas que veio dele. A revelação que veio dele, foi ele quem nos deu, foi ele quem nos revelou, foi ele quem nos revelou. E aí nós vamos parar de lutar a tentarmos ser aquilo que nós só conseguiremos ser nele, gerado nele. Os frutos do Espírito, a longanimidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio é dele. Os dons sobre a igreja vêm dele. A fé vem dele. Vem tudo dele. Vem tudo dele. Por isso ele é o motivo. Por isso ele é a nossa alegria. Por isso somos gratos. Por isso tanta graça. E é por isso que nós amamos. E é por isso que nós servimos. Por causa dele. Não vem de nós. É o dom de Deus. Não vem de nós. Por isso estamos debaixo de sua vontade. Por isso estamos debaixo de suas mãos. Por isso estamos debaixo de sua proteção. Por isso estamos debaixo de sua direção. Por isso estamos debaixo de sua voz. Por isso que os filhos são reconhecidos, porque são guiados pelo Espírito. Assim, os filhos de Deus são conhecidos porque são guiados pelo Espírito. Porque há filiação naqueles a quem foram gerados por Cristo. Há filiação naqueles que reconheceram que Ele é Filho e nos torna filho nele, porque nele somos gerados, nele somos gerados.